Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro fraterno de aprendizado nos ensinamentos de Emmanuel. Para que tenhamos um bom aproveitamento, vamos fazer a nossa ligação com os nossos mentores espirituais. Agradecendo a presença desses amigos junto a nós também cumprimentamos afetuosamente nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, rogando a ela que, além da sua proteção, nos encaminhe à presença de seu Filho, Jesus. E diante do Mestre, nós aqui nos colocamos, nos apresentamos a Jesus, dispostos ao trabalho. E pedimos, Jesus, que nos abençoe neste encontro e nos eleve à presença de nosso Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. E assim, perante o Pai, junto a Jesus e os bons amigos espirituais, damos por iniciado o nosso encontro nesta oportunidade. E vamos ler do livro Vinha de Luz, como sempre fazemos, a lição de número 31, intitulada De ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Passagem de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nos diz Emmanuel sobre essa passagem. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se e aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Neste caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos? Ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Para que nós possamos compreender com um pouquinho mais de facilidade essa passagem de Paulo,
ele sempre chama a atenção para as dificuldades que nós vamos encontrando pouco a pouco nas possibilidades de serviço ao nosso próximo. Então, ele tece considerações aqui com relação à dificuldade que nós vamos encontrar, a frieza do atendimento, mesmo quando nós ajudamos algumas pessoas, não há retribuição. Então, essas dificuldades vão sendo colocadas para nós, diante do serviço a ser executado, na verdade, a fim de testar a nossa determinação, a nossa coragem e a nossa persistência em fazer o bem. Ora, nós temos condições de fazer o bem a qualquer momento, seja através de uma palavra, seja através de um abraço, seja através de uma visita a doentes, enfim, não é necessariamente obrigatório que nos dirijamos a algum centro espírita, no nosso caso, ou uma igreja, ou a um culto específico, para poder prestar o nosso serviço do bem. Então, não é essa necessidade preemente. Nós podemos exercitar esse bem a qualquer momento, em várias circunstâncias. Notadamente, preste bem atenção nisso que eu vou falar, que isso é muito importante. Dentro de nossa própria casa. Muitas vezes a nossa impaciência não atende os reclamos de um parente próximo. E nós achamos que estamos fazendo bem aos outros quando temos oportunidade de servir dentro do nosso próprio lar, da nossa própria família. Vocês já pararam para pensar nessa hipótese? Não é difícil de acontecer, pois não? Constantemente a gente observa essas coisas. Talvez nós mesmos já tenhamos feito alguma coisa nesse sentido, dessa forma, ou seja, sem a necessária paciência para ouvir o nosso próprio familiar. Então, quando Paulo fala que Deus não nos deu o temor, mas sim o amor, a edificação, nós temos que ter, por norma, o exercício da fraternidade constante, prevalecendo sempre o desinteresse pessoal e fazendo com que sejam elevados cada vez mais fortes os desejos de servir ao próximo, qualquer que seja a circunstância. Então, aqui, nós fomos formados de fortaleza, de amor e moderação. Fortaleza para não desanimarmos no meio do caminho e estarmos fortes, seguros, determinados a fazer o exercício do bem. O amor, porque em todo o trabalho que nós formos executar em benefício do nosso próximo, precisa estar embasado no amor. No amor ao Cristo, no amor ao nosso semelhante, no amor à nossa tarefa de auxílio que pretendemos exercer. Ora, sem amor, nada seríamos, né? Uma outra passagem de Paulo. E moderação. Aí é um caso muito interessante de nós falarmos moderação, porque às vezes o arroubo no atendimento de um bem, de um serviço a ser feito, não existe a moderação, então a pessoa se aplica demasiadamente, com muito exercício fora do normal até. Não modera a intensidade do trabalho. Então, por exemplo, vai ao centro de manhã, vai de tarde, vai de noite, um dia sim, um dia não, aí vai atender. Então, é muita coisa. A sobrecarga também vai dificultar o bom andamento do trabalho, porque não houve moderação no exercício das forças que podem ser dedicadas ao trabalho. Então, vejam quanta coisa interessante nós temos nessa lição. A fortaleza para não desanimarmos, o amor que embasa todas as nossas ações, sejam elas quais forem, e a moderação para que não exageremos também na condição de
se dedicar demais ou, na maioria das vezes, dedicar-nos muito pouco, quando poderíamos nos doar um pouco mais. Pensemos nisso e vamos realizar alguma coisa em benefício do próximo com as nossas próprias forças, com esse equilíbrio moderado que nos exorta Emmanuel. Então vamos agradecer aos bons amigos espirituais, fazendo as nossas doações de vibrações de carinho, de amor e de bem-estar, para o bem universal, para todos aqueles que se encontram doentes, acamados, nos hospitais, nas UTIs, em seus lares. Vibremos também pelos irmãos nos asilos, as crianças nas creches, orfanatos, e por todos aqueles que andam pelas ruas sem ter um abrigo, um alimento, um agasalho. Vibremos pela nossa casa espírita, Fraternidade Espírita União Maior, porque nos oferece a oportunidade de aprendermos, de nos dedicarmos, de praticarmos um pouquinho que seja desse serviço do bem. Vibremos por todos os nossos familiares e rogando a Jesus que adentre pela porta principal de nossos lares para inundar de luz todos os aposentos de nossa casa, envolvendo a todos nós que residimos e toda a nossa família. E especialmente pedimos a Jesus, permita-nos, Mestre, vibrarmos por nós também. Ainda precisamos muito da sua ajuda, do seu amparo, do seu amor incondicional. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, bons amigos espirituais. E pedimos permissão para docilmente e amorosamente concluirmos esse nosso encontro fraterno e amoroso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Fiquem bem.